CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você todos os dias com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Nelson. Boa noite, Coronel Ramalho. Boa noite aos convidados, especialistas, grandes amigos, né, profissionais de destaque no mercado e na área jurídica, né? Dr. Rafael Bernardi, Dr. Haroldo Nunes. É um prazer muito grande tê-los conosco, né, nessa segunda-feira e principalmente, né, por estar presente um grande passo que o Segurança em Pauta dá a partir de hoje, que é a primeira edição do programa Segurança em Pauta no Congresso. Gostaria também de agradecer aqui o espaço, né, cedido a nós todas as segundas-feiras pelo CT Segurança, né? Hoje está conosco aqui um grande amigo também, que é o Vinícius, na coordenação de todo o processo, né, para que isso aconteça. E para darmos início, eu acredito que seria interessante a gente conhecer um pouco mais, né, sobre esses dois grandes profissionais. Então, Nelson, é contigo. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Segurança em Pauta, e eu queria muito agradecer aqui a presença de dois advogados que são referência no mercado, particularmente eu os conheço bastante, Dr. Rafael Bernardi e Dr. Haroldo Nunes, muito obrigado. Queria também mandar um abraço para o Coronel Ramalho, do Segurança em Pauta, Josué Paz, Vinícius, que está aí nos bastidores nos dando o apoio. É um prazer enorme tê-los conosco. E também agradecer bastante as pessoas que estão pelo chat. Então, muito obrigado pela presença e interajam, façam suas perguntas, participem conosco. E isso já é uma tradição aqui do nosso Segurança em Pauta, aí, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 19h30. Começo aqui meu bate-papo com o Dr. Rafael. E, Dr. Rafael, gostaria que o senhor fizesse aí uma apresentação para o nosso público que está nos assistindo, do seu profissionalismo, onde o senhor trabalha, enfim, a sua especialidade. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Nelson, Josué, Coronel Ramalho, Vinícius, meu grande amigo, querido colega Haroldo Nunes, parceiro aí de longas batalhas, de bons negócios. Boa noite a você que está nos assistindo agora pelos canais, pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo essa noite. Agradeço imensamente pela oportunidade que nos foi concedida de discutir sobre um tema tão interessante, tão bacana,
que é especificamente o Congresso? Bem, eu sou advogado, sou fundador do escritório Bernardi Advogados, e, além disso, ainda acumulo algumas funções dentro de algumas entidades, né? Uma delas, sou diretor de Relações Governamentais do IBREI, que é o Instituto Brasileiro de Relações Empresariais Internacionais. Sou diretor regional aqui de São Paulo da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, que é a ABRIG. Sou membro de entidades como o IRELGOV, que é Instituto de Relações Governamentais, e ainda figura aí como presidente de algumas comissões da Ordem dos Advogados, né, na gestão passada, e todas voltadas mais para o mercado imobiliário. E minha atuação, ela hoje se resume muito mais, posso dizer que metade do meu tempo eu disponibilizo para a advocacia, e outra metade do meu tempo, às vezes até um pouquinho mais da metade do meu tempo, ela é dedicada mais ao cenário de relações governamentais, que vocês vão entender depois mais um pouquinho como é que funciona, de onde vem, o que é um profissional de relações governamentais, o que ele faz, qual é a atividade principal dele. Mas basicamente é isso, e eu agradeço mais uma vez a todos aí pela oportunidade, e certamente essa noite vai ser bem agradável para todos entender um pouquinho esse mercado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Rafael que transita bastante em Brasília, aqui na Alesp, enfim, bastante network aí nesse cenário político. Coronel Ramalho. Obrigado, Nelson. Agradeço a todos aí pela presença e gostaria de convidar o doutor Haroldo Nunes, a nos brindar aí com a sua apresentação. Por favor, doutor. Boa noite, Coronel Ramalho. Boa noite a todos os presentes. Nelson, Josué, meu querido Rafa Bernardi também. É um prazer estar aqui hoje, aceitar esse convite, dividir essa mesa tão solene, mas ao mesmo tempo tão próxima, né? Que a gente tem a liberdade entre amigos aqui de falar, de discorrer sobre um assunto que merece bastante importância, merece bastante carinho, atenção, talvez um pouco burocrático, difícil numa primeira visão, mas bastante instigante também, e é um dever de todos conhecer isso na profundidade. Seria bastante interessante que todos conhecessem, porque como cidadãos temos que votar, né? Então é importante também saber conhecer, então é um privilégio, antes de mais nada, e é um prazer estar aqui hoje participando com vocês. Bom, eu sou advogado por carreira, apaixonado pelo empreendedorismo, então dividimos, até Rafael e eu, um projeto bastante interessante no empreendedorismo de soluções digitais para shopping center, para atendimento no shopping center. Eu sou presidente de uma comissão também da Ordem dos Advogados do Brasil, que é de varejo e shopping center. Eu sou head jurídico e vice-presidente da AESUL, que é a Associação Empresarial da Região Sul. Sou professor convidado da Fundação Dom Cabral e fundador do escritório Cruz e Nunes Advogados, né? Então, trabalhamos bastante com o varejo de uma forma geral, e no varejo nós entendemos que existem várias demandas bastante específicas, e nelas a nossa equipe dividimos as várias expertises. Temos também a área de relações governamentais, não é capitaneada por mim no escritório, mas também é algo bastante importante de se trilhar, saber trilhar lá em Brasília, ou mesmo nos outros órgãos também da administração pública, e é isso. Bastante feliz de estar por aqui e vamos lá, comecemos. Obrigado, doutor Haroldo. Com o currículo dos aí, eu não sei se a gente vai conseguir fechar um programa não, hein, Josué? Acho que teremos aí uma continuidade. O que você acha, Josué? Olha que interessante, né? No mês de abril, nós criamos a proposta que se tornou um projeto para falar sobre segurança. E nós sabemos, né, que, por um lado, doutor Rafael, doutor Haroldo, né, é um tema muito complexo, né, porque ele é muito abrangente, né, mas, por outro lado, como foi citado, né, há pouco, na conversa que antecedeu a live, é de extrema relevância para todos nós, né, e a gente percebe que cada vez mais, né, é muito importante fazer encontros como esses, né, para tratar assuntos que realmente direta, não só com o hoje, mas com o dia de amanhã. Então, assim, a simpatia dos senhores, né,
com o conhecimento profundo que vocês possuem, né, em relação a esse setor gigantesco, esse cenário gigantesco. Eu acredito que vai ser muito bacana esse bate-papo do dia de hoje. Então, nós vamos entrar agora, né, diretamente para falar um pouco, né, sobre como é que se funciona esse grande mecanismo, né, e, de certa forma, em relação a essa identidade que nós criamos, que é a primeira edição, como o coronel já falou. A gente não vai conseguir, né, de espécie de maneira alguma, sanar aqui todas as verticais, mas a gente assume um compromisso, né, que segurança em pauta no Congresso, ela está materializada, né? Estamos com 2 grandes profissionais que certamente aí irão somar bastante para todo o segmento. Então, nós iniciamos e eu volto a palavra ao senhor Coronel Ramalho. Obrigado, Josué. Doutor Rafael, vou com o senhor aí. Dentro dessa deixa, né, e da nossa pauta do processo legislativo, né, nessa criação, o início das leis, assim, até para a gente ajustar a questão do público que nos ouve e tudo mais, essa questão de se criar a lei. Pode se criar qualquer lei, da onde que surge isso, como que que isso acontece, e se a lei tem nosso interesse ou não. Gostaria que o senhor iniciasse por aí para a gente tomar a linha do raciocínio, por favor. Maravilha. Obrigado, Coronel Ramalho. Bem, vamos lá. Primeiro, acho que a gente precisa segmentar um pouquinho essa questão que envolve os 3 poderes. E eu vou depois pedir a ajuda do meu colega Haroldo para explicar um pouquinho aí como funciona cada poder em específico, e eu vou entrar agora propriamente no detalhe do que ele pode e do que ele não pode. Bem, ressalvada essa parte que trata da separação dos poderes, né, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, que depois, mais à frente, o Haroldo vai comentar com vocês, um político, um parlamentar, ele pode legislar sobre qualquer assunto, sobre qualquer demanda? Meus caros, depende. Depende, inclusive, de qual competência que ele está falando. Por quê? Porque nós temos níveis hierárquicos dentro do parlamento. Nós temos um parlamento hierárquico na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. E dada essa hierarquia de níveis de atuação, eu jamais vou poder dizer, por exemplo, que um vereador, que é aquele que está sediado no município, que é aquele que foi eleito pelos seus eleitores para atuar naquela cidade, naquele município em específico, ele jamais vai poder legislar sobre um tema de esfera federal que englobe o Brasil inteiro, jamais, né? Como também jamais ele vai poder legislar sobre um tema, por exemplo, que envolve o Código Civil, o Código Penal, porque tudo isso é matéria para federal. É matéria para quê? Para âmbito federal, para deputados federais, para Senado Federal, para lá para a Câmara dos Deputados. É para lá que serve essa discussão. Então, o parlamentar em si, ele está adstrito, ele está preso, ele está fixo à hierarquia dele. Então, um vereador, por exemplo, ele só vai poder legislar sobre matérias que estejam relacionadas a um interesse municipal. Ele não pode, de forma alguma, falar sobre algum interesse estadual. Aqui em São Paulo, por exemplo, a nossa Câmara de Vereadores, que inclusive nós já iniciamos o período de eleição 2020 municipais aqui de São Paulo, são 17 candidatos a prefeito, é uma infinidade de gente. Eles só podem legislar em temáticas de interesse do município. Eles não podem jamais, por exemplo, e com ressalvas, eles até dependendo do momento, eles podem até falar, por exemplo, sobre Código de Defesa do Consumidor, porque tem uma certa relevância para o município, mas ele é muito mais adstrito ao deputado estadual.
Então, não pode. Resumindo, o parlamentar ele só pode legislar sobre aquela temática que está no âmbito dele. Então, ele não pode fugir, até porque se ele fugir, é inconstitucional. E aí a gente vai falar depois, um pouco mais à frente, se vocês quiserem, se eu posso questionar, se eu não posso questionar, enfim, como funciona. E aí eu já jogo a bola para o meu parceirão Haroldo, para comentar um pouquinho aí do porquê desses três poderes dialogarem aí com bastante frequência e recorrência. Poxa, obrigado, doutor. Muito oportuno aí, até o momento que a gente vive aí. Muito bom, gostei muito da resposta. Nelson, por favor. Ok, dando continuidade aqui no nosso programa Segurança em Pauta, gostaria de agradecer as pessoas que estão em nosso chat. Marilu, seja muito bem-vinda. Marilene Boschetti, Thiago Pavani, Teanes, Marcelo Bando, Evaldo Corato, obrigado pela presença. Adriana Santos, Rafael Filho, sejam todos muito bem-vindos. Eu agora vou aqui fazer um bate-bola com o meu amigo Haroldo Nunes. Doutor Haroldo, vamos pegar um avião, vamos para Brasília. Explica um pouquinho para nós. Porque eu tenho, nas discussões sobre política, que é uma coisa que está assim, muito em voga, se foca muito no presidente da República. E é o presidente da República, e as pessoas esquecem do tal do Congresso, que é o Congresso que realmente acaba aprovando projetos de leis, emendas constitucionais, enfim. E aí eu gostaria que o senhor explicasse para quem nos assiste a diferença de um senador, de um deputado federal. Hoje nós temos aí 81 senadores, 513 deputados federais, um deputado estadual, vereador. Quais as suas atribuições, como eles chegam lá, por quanto tempo ficam, enfim, um overview aí sobre os nobres políticos, aqueles que, de lá de Brasília, determinam o direcionamento da nossa vida aqui, que tanto nos afetam, né? E por isso é muito importante a gente discutir sobre esse assunto. E, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí, pela presença. Imagina, a honra é minha, então não tem nem do que agradecer. Nelson, obrigado aí pela pergunta. Vamos lá, eu quero emendar um pouquinho aquilo que o Rafa falou e até disse que ia passar para mim, e eu já pego esse barco e já pego o carona também na sua pergunta também. Nelson, segundo o que até falava o Rafael com relação ao processo legislativo e até a pergunta do Coronel Ramalho com relação ao que faz nascer essa lei, de onde surge, por que é criada, é indiscriminado, como que é. E eu lembro até de algo muito interessante que a gente discutia lá atrás, um tempo num grupo de discussão, falando sobre o fato socialmente relevante. E aí a primeira impressão quando você ouve falar de fato socialmente relevante, você fala, mas que raio é isso? E basicamente, é uma situação que tem muito impacto na sociedade, tem muita relevância, tem muita importância, e que é isso que faz com que o legislador ele legisle. Ou seja, eu só vou criar uma lei para tapar um buraco que existe, ou para criar um buraco que é necessário que seja criado. Eu não vou criar lei para algo que não seja importante, não seja relevante. Tá? Esse já é o primeiro controle, digamos assim, que a gente tem que ter do legislativo, tá? Então, é aí por isso que a gente vê, por exemplo, quando um assunto começa a tomar muita abrangência, isso chega no Congresso, por exemplo, ou mesmo Câmara de Vereadores, e há um processo legislativo novo. Então, isso é bastante importante. Com relação, inclusive, àquela discussão extremamente importante que o Rafael trouxe aqui, sobre a questão das competências, inclusive em níveis, que a gente tem federal, estadual e municipal. Recentemente, o STF também decidiu com relação a isso, gerou uma certa polêmica, sobretudo para quem não está acostumado com esse processo legislativo, de, peraí, mas então se eu tenho o presidente, que em tese ele manda em tudo, ele tem uma territorialidade maior, e aí eu tenho o governador como pode passar? A gente já começa a imaginar que há essa hierarquia, né? E aí como pode, de repente, o governador passar por cima? E aí, para alguns, eu explico até mesmo em relação à legislação, por exemplo, trabalhista. Quando você vê uma CLT, por exemplo, uma lei federal, e a CLT ela se aplica tanto no Pernambuco quanto no Rio Grande do Sul,
Só que aí você tem uma convenção coletiva, por exemplo, que é o sindicato que está, digamos, legislando, e ele vai decidir para aquela categoria especificamente algo ainda mais restritivo, por exemplo. Então, há sim o caminho, o espaço para que haja esse complemento, ok? E aí a mesma coisa acontece também em algum tipo de legislação também. E houve, o STF justamente estava definindo com relação a isso, a competência residual e que o governo estadual, por exemplo, pode decidir questões ou mesmo emitir decretos que até suplantam o federal. E o parâmetro disso é justamente da Constituição Federal. Ela quem vai dizer se, por exemplo, o legislador pode legislar com relação àquilo ou não, se aquela matéria pode ou não. E daí você vê justamente a importância de nós, cidadãos, mesmo que não façamos parte do cenário político propriamente dito, mas como cidadão, eu tenho que saber, inclusive, o que aquele cara que é candidato pode fazer ou não. Porque senão ele me faz uma promessa, vota em mim que eu vou legislar sobre isso daqui, eu vou te trazer mais segurança. Mas espera aí, segurança não é de competência estadual? Se eu estou falando com um vereador, mas em que sentido? Mas então eu tenho que entender também esse processo em termos de níveis e em termos de abrangência. E, Nelson, é extremamente pertinente o que você falou. A gente tem uma tendência, isso não é só no governo federal, mas a gente tem uma tendência em glamourizar, em entender que é mais importante o cargo do executivo. Não sei, talvez pelo fato de que é mais singular, então a gente tem um presidente só e tem vários deputados, tem vários senadores, então eu entendo que é mais importante o cargo do presidente. Mas a gente não pode entender, aliás, esquecer que nós temos um sistema que até desde lá da teoria de Montesquieu, que a gente tem o pesos e contrabalanços, né, o check and balance, a gente tem os 3 poderes que eles trabalham de forma independente, mas ficam fiscalizando entre si. É como se fossem diretores, mal comparando, mas diretores numa empresa em que ninguém é chefe de ninguém. São todos do mesmo nível hierárquico. Mas eu, como diretor, sei lá, de repente da área de segurança de uma empresa, não vou deixar que o diretor financeiro vá lá e tome decisões totalmente equivocadas. Eu vou intervir lá e falar, cara, você tem certeza? Será que a gente não está fazendo besteira? Que você vai colocar tudo a perder. Então, os 3 poderes também têm que agir dessa forma harmoniosa. E é por isso que não adianta eu votar num presidente que tenha um entendimento político conforme eu penso e, de repente, destrambelhar tudo elegendo ali pessoas que não pensam igual, o que vai ter uma incompatibilidade. Então, como que funciona isso? E nós temos, então, até adentrando mais propriamente na sua pergunta, Nelson, nós temos o sistema bicameral. Então, temos Senado e Câmara, que elas também, de certa forma, funcionam independente. Então, quando há o projeto de lei, por exemplo, da Câmara dos Deputados, eles passam por ali, tem uma discussão, então eles terminam aquilo que seria a lei, a redação daquilo que eles entendem que seria, e a gente chama isso, o projeto de lei. Depois eles mandam isso para o Senado, e lá o Senado vai falar, poxa, legal, achei interessante isso daqui que você falou, mas vocês não pensaram nisso daqui. Olha isso daqui e tal, isso daqui não vai dar certo, vamos... Então eles reformam aquilo que seria aquele projeto de lei antes mesmo que ele comece a vigorar. Depois disso, cabe, inclusive, por causa desse peso e contrabalanço, que o executivo, então, no caso do federal, o presidente da República, ele vai falar, não, mas isso eu não concordo, ele pode vetar, ou pode e deve sancionar também. Tudo representando essa tripartição e essa fiscalização dos 3 poderes. E até mesmo o STF e STJ também que fazem o controle, se isso é constitucional ou se não agride lei federal. Ou seja, a lei está até, de repente, vigendo, só que entende-se que é inconstitucional. Para tudo, não vamos aplicar esse dispositivo de lei, pode inclusive ser riscado desse projeto de lei se, por exemplo, ficar verificado que é inconstitucional. Ok, doutor Haroldo, muito claro, ficou muito transparente, dá para a gente entender bastante. Muito obrigado pela sua contribuição. Quero aqui mandar um abraço para o pessoal do chat. Quem está conosco aí, doutores? André Faustino. Faustino, grande abraço. Mandar um abraço também para o Sandro Temóteo, para a Lucidalva, para o Walter Mata e também para o nosso grande amigo Kleber Reis, que é do CT Segurança. Aliás, se você não é inscrito no canal do CT Segurança, inscreva-se, é gratuito. Ative o sininho também, porque cada conteúdo produzido você vai ser avisado. E lembrando a todos também que agora o Segurança em Pauta está no Instagram. Então, @segue em pauta. Inscreva-se também no Instagram.
Josué, a palavra está contigo. A primeira pergunta que foi direcionada para o Dr. Rafael, né? Eu já me fez a voltar uns passos atrás, doutor, quando acadêmico do direito, né? Que um professor, logo no primeiro semestre, ele fez uma pergunta e falou: filho, guarde sempre como resposta, depende. Então, logo que você falou depende, eu já voltei lá atrás, falei, bom, estamos no caminho certo, eles são profissionais mesmo. Rafael, nessa linha de conteúdo que foi apresentado pelo Dr. Haroldo, né, gostaria de ser, assim, no sentido de a gente produzir aqui um grande conteúdo, né, de fazer uma pergunta. Qualquer político, parlamentar, né, ele pode criar a lei que quiser? Existe algum impedimento ou regras para se criar leis? Há algum tipo de hierarquia entre os três poderes? Por gentileza. Bom, vamos lá. Obviamente, as leis têm hierarquias, né? Como eu disse no início, a gente tem as leis municipais, estaduais e federais, cada um produzindo os seus efeitos dentro dos seus âmbitos. O municipal dentro do município, daquela cidade em específico, o estadual dentro do ente federativo e o federal a nível Brasil, né? Que fique bem claro, quem faz, como o doutor Haroldo bem disse, quem faz federal é o Congresso, Senado e Câmara dos Deputados. Quem faz lei estadual são os deputados estaduais, lá nas assembleias legislativas, que cada estado tem uma assembleia legislativa, obrigatoriamente, com exceção do Distrito Federal, que não tem. Lá não tem assembleia, tá? Lá só tem Câmara, mas lá não tem vereador. Não tem, é Câmara, mas não tem vereador. Lá tem deputado distrital. É o único local que é diferente. E, obviamente, os vereadores que estão ali que legislam sobre o município. Bem, a gente já começa por aí. Existe, sim, hierarquia entre as leis na verdade, assim, uma legislação não pode interferir na outra, no sentido de ser menos restritivo. Então, vou dar um exemplo. Eu não posso ter uma lei federal com uma certa restrição e, logo abaixo, ter um vereador que cria uma lei que é menos restritiva, ela é mais branda. Não posso, porque eu tenho a federal, que é o guarda-chuva, é ela quem vai determinar, é ela quem vai ditar as regras ali sobre aquela determinada temática. Agora, lembra que eu falei lá atrás que o parlamentar ele não pode legislar sobre tudo? Vai depender do que ele quer legislar, quais são as temáticas. Então, vou dar um exemplo. Vamos falar de crime. Quem pode legislar sobre crime? Em tese, todos. Mas quem pode mudar o Código Penal e o Código de Processo Penal é só o Congresso, é só o Senado e só a Câmara dos Deputados. Ao Estado compete, por exemplo, melhorar a legislação estadual, por exemplo, do combate aos maus-tratos dos animais, por exemplo. A Assembleia Legislativa de São Paulo pode legislar sobre isso. E aí por quê? Porque é uma legislação estadual para São Paulo, certo? O municipal pode legislar sobre algumas questões atinentes ao município. Exemplo, sobre barulho, né? E posso ter uma legislação municipal que trata de barulho, que aí vai modular o quanto que pode de decibéis, o quanto que não pode, se isso gera uma infração administrativa, multa, o que gera. Enfim, é basicamente nessa hierarquia. Mas o mais interessante de tudo, eu acho que é ficar claro o seguinte: como nós temos o legislativo que cria leis e o executivo do outro lado, que deve, em que pese sejam independentes, ele deve ter uma atuação também focada em par e passo com o que determina o legislativo, mas a grande questão é, de quem é a palavra final? Porque se eu crio a lei, ela é aprovada, o projeto de lei ele é aprovado na Casa Legislativa, ele passa pelas comissões temáticas, ele é aprovado. Aí ele vai para o executivo, como bem dito pelo doutor Haroldo aqui,
vai para sanção, ou seja, colocar em vigência, ou ele veta, que ele pode vetar parcial ou total. Mas e aí, ele vetou. E aí, o que acontece nesse veto? Acabou por aí? Esse projeto ele retorna para a Casa Legislativa, ele retorna lá para o Legislativo. E de quem é a última palavra? Se mantém o veto ou não? É do Legislativo. Então o Legislativo manda mais que o Executivo? Pois é, nesse caso manda. Nesse caso não tem o que fazer, os caras mandam. O presidente lá no âmbito federal, o governador no estadual e o prefeito no municipal, se vetarem e a Casa Legislativa entender que deve derrubar o veto, derruba e põe a lei em vigência. Aí o que sobra? Sobra para mim, para o Haroldo e para os outros advogados fazer o quê? Ganhar dinheiro. Como? Entrar com ação direta de inconstitucionalidade, para derrubar a lei porque ela é inconstitucional. Então, por isso que eu adoro quando eles criam leis inconstitucionais, porque a gente ganha dinheiro com eles. Entendeu? Isso que é gostoso. Rafa, pensei que você ia contemporizar, dizer, não é bem assim, não, manda mais mesmo, não vou esconder, não. Enfim, não sei se atendeu a expectativa da resposta, mas é assim que as coisas são aqui no Brasil. O Legislativo manda mais que o Executivo nesse ponto, infelizmente. Eu acredito, né, que por várias vezes se abordou esse assunto, né? O método e a didática de vocês realmente nos chama a atenção, né? De trazer como exemplos, né, essa questão de um tema tão interessante como esse. Eu gostaria que, antes de passar para o Coronel Ramalho, registrar mais alguns nomes de pessoas que estão conosco nessa noite aqui, participando desse bate-papo, até para vocês visualizarem, né, esse público do Segurança em Pauta. Então, nós estamos aqui com o Evaldo Corato, que ele é o coordenador geral dos Consegues do Estado de São Paulo, né? É uma demanda gigantesca, como foi citado, né, na semana anterior, são quase 470 Consegues, né, em nível de Estado, e assim, sempre nas discussões entra essa questão do Congresso, né, das questões das leis, sempre está ali, né? Isso por uma ótica da própria sociedade, né, de entender um pouco mais como que isso funciona, né? Estamos aqui também com a Polícia Militar, né, que aqui a Cabo Adriana, ela faz um trabalho belíssimo, né, relacionado a um programa institucional, que é o programa Vizinhança Solidária, que é mais algo, né, que foi criado de uma maneira institucional e de cooperação, que a gente vê no distrito de Perdizes como uma pessoa engajada com um assunto específico, como faz a diferença, né? Até nós citamos também, doutores, um trabalho que foi feito por ela, né, na implantação, que começou com uma rua e hoje dezenas de ruas na região aderiram, né? E as faixas foram sensacionais lá, nós vizinhos cuidando do nosso bairro. Então ela é uma policial de destaque, né? Até o Coronel Ramalho que está presente aqui, ela realmente faz sentido. Estamos aqui com o HC também, viu, doutor? A Rita Pérez, a Marilu Silva, né, que está conosco aqui também. Estamos aqui também o Tiago Pavani, que é da ISC Brasil. Até deixar registrado que no próximo dia 21 de outubro, né, estaremos lá, Segurança em Pauta estará lá com um painel discutindo segurança. Então, o Tiago Pavani, o próprio, como o Nelson já citou, né, o próprio Teanes, né, que ele faz um trabalho bacana. E, assim, dezenas de pessoas acompanhando esse bate-papo, né? Segurança em Pauta no Congresso. Coronel Ramalho. Obrigado, José. E agradeço aí a nossa audiência e a nossa homenagem ao trabalho que eles desenvolvem e você destacou. Muito bom. Doutor Haroldo, dando continuidade aí à nossa linha de raciocínio, assim, quando a lei é criada, né, existe um prazo para ela entrar em vigor, né? E se ela entra e a gente sente que ela não está atingindo os objetivos dela, eu posso questionar essa validade dela na justiça? E se tem essa igualdade aí de poderes, né? Quem acaba fiscalizando ou regulando cada um deles? Por favor, a sua contribuição. Vamos lá, muito obrigado pelas perguntas, bastante interessantes. Eu dividiria até em três. Do jeito que o senhor quiser.
E se eu esquecer de alguma delas, por favor, até me lembre aí, porque de repente eu me empolgo falando em uma das partes aí da pergunta e esqueço. Mas vamos lá. Primeira sobre vigência, certo? Vamos falar então sobre quando começa a viger. A gente costuma dar um nome, e em juridiqueza a gente tem alguns nomes em latim para algumas coisas, mas isso não é simples preciosismo ou pedância, não. Isso remonta até a origem do direito. O direito brasileiro ele é muito... ele é um tataraneto, digamos assim, do direito romano, né? Então, até para dizer das tradições disso que carrega, então a gente usa muitos termos que são em latim. E um termo em latim para dizer sobre a vigência é a vacatio legis. O que é a vacatio legis? É um período em que a lei ela já foi aprovada, já passou pelas câmaras, já teve pela Câmara, vamos falar em âmbito federal, então, já passou pelo Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, já passou, por exemplo, pela sanção do presidente, então já está tudo certo. Só que existe um prazo para que ela comece a viger. Isso a própria lei, geralmente lá no finzinho, está dizendo qual que é o prazo para começar a viger. E por que isso muitas vezes é importante? A gente tem um grande exemplo agora de uma lei muito importante de abrangência nacional e até tem muito interesse internacional, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e que falou-se tanto sobre a vigência dela, a vacatio, e a gente tem uma tripartição dessa vigência, ou seja, ela começa a valer com relação aos órgãos, começou agora recentemente a valer com relação aos programas, o que a gente tem que fazer, e vai ter uma vigência para o ano que vem com relação às punições. Quer dizer, então essa vigência, essa vacatio que a gente chama, é importante, e tem várias outras leis, por exemplo, que falam essa lei começa a viger na data da sua promulgação. Então, ela começa a viger imediatamente. E quanto mais se requer uma adaptação daquelas pessoas que têm que cumprir essa legislação, é mais ainda recomendável que essa vacatio, que esse período entre a lei ser promulgada e começar a vigir, seja mais elastecido, seja maior, para o pessoal se adaptar. Imagina que empresas agora têm que modificar toda uma gestão empresarial, toda uma governança corporativa. Como se faz isso da noite para o dia? Não. E aí eu vou criar uma legislação, então, que as empresas vão começar a descumprir em massa. Então, não, eu preciso de um tempo para adaptação. Então, daí essa vigência é um pouco mais estendida. Desculpa, a segunda parte da pergunta, Coronel, eu sabia que isso ia acontecer. Ela entrou em vigor e aí a gente começa a perceber que ela não atende os objetivos. Perfeito. Como é que a gente pode questionar essa lei ou tem que cumprir para o resto da vida e não tem jeito? Perfeito. Olha só, isso é muito interessante. Por quê? A gente falou sobre o controle, por exemplo, entre os poderes de uma forma geral, né? E que há, sim, por exemplo, o próprio STF, por definição, ele controla a constitucionalidade. Ele vê se essa lei ela fere ou não a Constituição. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o STF, inclusive, ele tem uma possibilidade de interpretar extensivamente até sobre, no tempo e no espaço, a adaptação dessa lei ou a conformidade dessa lei com relação à Constituição. Mas ele não entra naquilo que a gente fala no mérito. Então, se essa lei não pegou, não é lá tão boa, o STF não vai dizer isso. Também o Executivo não vai falar, não quer saber, essa lei eu acho que está tão demodê, não faz mais sentido. Não, esse mérito não é analisado. Então, ele vai analisar apenas se a lei cumpre ou não os requisitos básicos. Se está cumprindo, está lá, continua. Tem que cumprir para o resto da vida? Vou pegar emprestado, então, a palavrinha do Rafa, e tão elogiada pelo Josué. Depende. Na verdade, em tese, eu tenho que cumprir, sim, até que haja, de repente, um novo processo legislativo e que entende-se, peraí, vamos revogar essa lei. Já não faz mais sentido. Quer ver um exemplo disso? O adultério, o crime de adultério, isso estava no Código Penal, lá dizendo que, mas se eu dei uma pulada na cerca, eu posso ser processado criminalmente, de repente até ir para a cadeia. Não que, de repente, liberou, depois falou, agora todo mundo, então, pode pular cerca, que está tudo tranquilo. Não, isso continua sendo moralmente reprovável, até em conceitos religiosos também, ou até mesmo civilmente também. Então, a esposa pode entrar com pedido de danos morais, por exemplo. Mas o que não há mais é o interesse do Estado em regular essa conduta do cidadão e falar, agora você vai preso porque você pulou a cerca. Então, isso deixou de ser tão pesado, já não fazia sentido. Então, era demodê.
houve um julgamento, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que é inconstitucional? Não. Mas começou a não fazer mais sentido, e aquele fato socialmente relevante que eu tinha dito no começo mudou para o outro lado, falou, já não é mais tão relevante, então vamos revogar. Teve todo um processo legislativo para revogar aquilo que existia, que vigia, e já não fazia mais sentido, entende? Então, sim, eu tenho que cumprir, não há esse controle do mérito, se essa lei já está fora de moda ou não, mas outro processo legislativo pode nascer para revogar aquele lá. E tem a terceira parte da pergunta, como que era, Coronel? Desculpa. Se os três poderes são iguais, quem fiscaliza quem? Como é que funciona isso aí? Perfeito. Vamos lá. Nas suas atribuições, meio que todo mundo fiscaliza todo mundo. Cada um tem a sua competência e cada um interfere um tantinho no outro. Isso é lindo. É como que eu disse lá no começo de Montesquieu, que nenhum poder é absoluto, embora eles sejam, digamos, absolutos nas suas competências. Então, é aquilo que eu disse. O executivo não pode falar, essa lei está demodê, ou o judiciário fazer isso. Não acho legal. É o legislativo que vai criar o mérito daquela legislação e vai criar dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, falamos sobre a sanção do presidente. Fala, eu não concordo com isso daqui, eu posso vetar parcialmente ou totalmente. Então, ele faz ali também, ele redige o veto. Só que, ao mesmo tempo, o próprio veto ele é submetido a, depois, uma cassação, por exemplo, pela Câmara. E depois de tudo isso pronto, o próprio STF pode falar, peraí, mas pela minha interpretação da Constituição, isso aqui não está certo. Como, por exemplo, tivemos uma discussão muito recentemente sobre a possibilidade da prisão em segunda instância. Peraí, mas eu interpreto que ninguém é culpado, tal, mas como pode... mas, peraí, ele sendo preso não significa que ele é culpado, ele só está cumprindo a pena mesmo não sendo culpado. Não teve trânsito em julgamento. Quer dizer, essa interpretação é, de certa forma, uma prerrogativa do STF. Só que aí também o STF ele interpreta dessa forma e vem um processo legislativo que pode criar uma emenda à Constituição também, e aí o legislativo entende como eles não têm ninguém que manda um no outro, então não tem algo professoral ou de cima para baixo que fala STF, fica quietinho agora. Ou o presidente falando para o legislativo, não tem essa hierarquia, mas ao mesmo tempo há um controle de um para com o outro, dentro dos limites específicos da sua própria competência. O STF não pode legislar, não pode criar lei. O executivo não pode julgar, não pode fazer o trabalho do judiciário, entende? Mas todos fazem entre si, harmoniosamente, esse controle, que chamamos, lá do inglês, de check and balance, ou em português, do pesos e contrabalanços. Eu agradeço, doutor. É justamente por isso a razão da pergunta, que eu acho que era isso que o senhor tinha feito uma introdução lá no início. É bem bacana, e aí é o que a gente acompanha no dia a dia, né? Essa questão da análise do poder e da nossa gestão. Muito bom. A gente acompanha, mas sem entender ao certo, porque parece que há uma briga entre eles, mas eles não se decidem. O que está acontecendo, gente? O senhor definiu bem isso aí. É justamente um trabalho deles mesmo, de fazer esse isso aí. balanço. Legal, doutor. Muito obrigado aí pela aula. Muito bom. Imagina. Por favor, aí, contigo. Muito bem. Eu agora, dando continuidade aqui no nosso programa Segurança em Pauta, lembrando a todos para não esquecerem que o Segurança em Pauta agora está no Instagram, @segueempauta. Entre no Instagram e siga-nos, por gentileza. E não esqueça também de deixar seu like aqui na nossa live. Se você estiver gostando, dá o like. Se não estiver gostando, dê o dislike. Aqui a democracia impera. Faça o que bem entender. Bom, vou aqui agora falar com o doutor Rafael. Doutor Rafael, chegamos aqui num ponto que é o famoso decreto. Com essa nossa pandemia aqui, o decreto ficou famoso. Muitas pessoas, principalmente aquelas que não eram do direito, nunca tinham ouvido falar no decreto e, de uma hora para outra, ele virou aí a coqueluche do negócio. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para nós aí quando é que é feito um decreto, se a sua vigência é automática, existe algum prazo, como funciona isso, a abrangência, e por que ele foi tão utilizado agora pelo nosso querido governador e pelo nosso querido prefeito?
por gentileza. Obrigado, Nelson. Pergunta muito interessante. Realmente, posso dizer que o decreto, que é uma norma jurídica, ele acabou se tornando muito comum, principalmente nesse período de pandemia, não é? Mas antes de falar, eu queria dizer o seguinte: ninguém governa um país, um estado ou um município por decreto. Ninguém. Pô, esse Rafael tá louco, o que esse cara tá falando? Imagina, tem um monte de decreto aí. Pois é, vamos lá. Vamos destrinchar isso aqui. Primeiro, quem edita um decreto? Primeira pergunta. Poder Executivo. Somente Poder Executivo edita decreto. E por que o Executivo, que são presidente, governador e prefeito, editam decretos? Muitas vezes, porque a demanda é emergencial e ele precisa impor algum regramento, ele precisa regulamentar alguma questão. E isso é feito como? Por meio de decreto. Muito bem. Às vezes, ele faz isso por quê? Porque ele foge do poder executivo, ou legislativo. Porque se é de origem dele, a criação, a edição, ele está fugindo do legislativo. Mas aí vem o legislativo e fala o seguinte: bonitão, você quer fazer seu decretinho aí, bonitinho? Legal. Só que você não tem a base. Você sua base aqui no meu legislativo, na minha casa parlamentar, não é forte. Então, se eu quiser, eu derrubo esse decreto. Sabe por quê? Porque ele tem prazo. Decreto tem prazo. É 60 com mais 60, prorrogado com mais 60. E se a Casa Legislativa não transformar em lei, seja ela municipal, estadual, federal, caiu. Acabou. Decreto caiu fora. Vou dar um exemplo. Todo mundo viu aí. Decreto que reduziu o DPVAT. Para todo mundo. Olá, Bolsonaro editou decreto, tal, bonitão, fez. O que aconteceu? A Câmara deixou cair. Nem começou o processo legislativo. Caiu. Mas, pessoal, aqui que vem um pouco do pulo do gato de quem transita aí, de quem é lobista. E eu falo que sou lobista e sou lobista com tranquilidade. Lobista não é um termo pejorativo. Lobista é quem dialoga com o governo. É quem leva os interesses do grupo de pressão para o governo, para o tomador de decisão. Isso é lobista. Lobista, eu sou lobista do verbo e não da verba. Esquece verba, não existe isso. Brasil é isso, é verbo, é discussão de constitucionalidade de texto. São leis, como bem dito aqui pelo meu amigo Haroldo, leis eficientes, que tragam políticas públicas de verdade para o Brasil. Mas vamos lá. Você está lá, é editado esse decreto. Ele tem um prazo de validade. A Casa Legislativa tem que transformar isso numa lei. Se ela não transformar, caiu. Muito bem. Mas existem outros tipos de decreto. Por exemplo, foi feita uma legislação, seja ela federal, estadual ou municipal. No caso, por exemplo, da LGPD. No caso da LGPD, ela precisa do quê? De regulamentação. Ela precisa de um decreto que regulamente. Outras legislações que foram criadas aí a rodo precisa do quê? De um decreto do executivo para regulamentar. E vou dizer mais aos senhores, olha como é gostoso o direito, né? Olha que legal isso. Eu tenho uma lei que me obriga a fazer uma coisa. Só que ali, ela tem lá no finalzinho, um pouquinho antes do artigo que o doutor Haroldo falou, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, ou essa lei entra em vigor daqui a 60 dias, que é o famoso vacatio legis. Um artiguinho antes, está lá escrito, essa lei pende ou deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo. Vou dar um exemplo que todo mundo de shopping vive aqui. Existe uma legislação, existe uma lei estadual aqui de São Paulo obrigando shopping centers e grandes empreendimentos a ter posto médico. Só que ninguém cumpre. Por quê? Porque desde quando ela foi aprovada, essa lei pende de regulamentação pelo nosso glorioso governador, que inclusive na época era o senhor Alckmin. O senhor Alckmin falou, não vou mexer nesse vespeiro. O que aconteceu? A lei existe,
mas ela tem a sua eficácia contida, ou seja, não é aplicada. Se a lei pende de regulamentação e ela não tem a regulamentação do executivo, ela não é aplicável, a eficácia dela é contida. Ah, Rafael, então quer dizer então que se pender de regulamentação e não tiver, eu não preciso cumprir a lei? Não, não precisa. Ah, mas se bater o fiscal? Se ele bater, te encher o saco, tem 2 advogados aqui que pode ser contratado. Ah, tem mais 4 aqui, né? Tem o Nelson e o Josué aqui também. Pode chamar que a gente vai lá e discute, entra com a ação e derruba tudo. Então, é basicamente isso. O decreto é feito pelo executivo, geralmente para medidas emergenciais, geralmente para uma tomada de decisão, e foi muito usado agora na pandemia, por quê? Vamos fazer, vamos regrar, e aí depois a Casa Legislativa, ela assenta o assunto, ela cria o assunto ali, ela transforma numa lei ordinária, ela transforma isso em lei. E aí depois, se pender ainda de regulamentação, eu ainda assim regulamento. O que está sendo discutido muito em São Paulo? Questão dos aplicativos. Existe lá um projeto de lei tramitando, mas já está todo mundo falando que se for aprovado vai precisar de regulamentação e o prefeito o atual não quer mexer. E se vier o próximo, é capaz que não mexa também. Então, gente, tudo é política, tudo depende de interesse e tudo vai demandar de acordo com o momento atual da política, de acordo com os interesses, infelizmente, da política. E não do interesse social, e não do interesse público, e não da sociedade. Infelizmente, é isso que acontece. Por isso que nós estamos aqui, por isso que tem espaço de trabalho para o profissional de relações governamentais, que é para bater lá na portinha do parlamentar e conversar com ele. Falar, amigão, olha só, você está querendo criar uma lei aqui que não tem pé nem cabeça. Geralmente ele o faz, por quê? Porque tem um interesse de alguém, tem interesse de uma empresa que vai vender a rodo aquele tipo de produto, tem interesse, por exemplo, porque ele sofreu alguma coisa e ele quer impor uma barreira, ele quer impor uma dificuldade para o empresariado. Infelizmente, é assim que funciona. O interesse social, muitas vezes, é largado, é rechaçado, não se dá atenção para isso. Então, meus caros, o que eu tenho para dizer é tudo uma bagunça, uma salada, ninguém sabe o que faz, e tudo significa o seguinte, o que você vai me dar, o que eu não vou te dar para a gente poder trocar aqui e fazer esse negócio acontecer. Infelizmente, é assim o nosso Brasil. Não sei se atendi aí a expectativa da resposta, mas em miúdos é basicamente isso. Excelente, doutor Rafael. Não, claro, atendeu sim. Eu, como um operador do direito, né, como formado em direito, eu não espero a regulamentação do Alckmin, não. No Shopping Eldorado, nós temos o posto médico, sim, com médico, técnica de enfermagem e uma ambulância para poder remover. Mas você tem uma municipal. A municipal de São Paulo tá vigente e regulamentada, por isso que você cumpre. Por causa da municipal, que tem também. Então tem uma estadual e uma municipal. A municipal aqui em São Paulo, todo mundo cumpre. Agora, saiu do município de São Paulo, esquece, não precisa cumprir. Eu cumpro porque eu sou um cara correto. Vamos fazer uma parte. Isso é verdade, isso é verdade. Queria dar continuidade aqui ao nosso programa Segurança em Pauta e mandar um abraço forte aí para o nosso amigo Roberto Coletti. Grande abraço, Coletti. Um prazer tê-lo conosco. A Ednélia Vieira também está aqui participando do nosso chat. O Walter Mata também, muito obrigado pela presença. E dizer para vocês, agora eu vou mandar um recado para Brasília, porque nós estamos falando agora com Segurança em Pauta, Segurança em Pauta no Congresso. E eu não sei se vocês sabem, mas o excelentíssimo senhor presidente, ele assiste às nossas lives. Ele só não participa do chat, que é para, né, não deixar os outros programas assim mais embaixo. Então, eu queria mandar aqui um recado para o senhor Jair Messias Bolsonaro, que no próximo dia 13 o decano sai. E nós temos aqui 2 possíveis candidatos à vaga do Supremo, porque eles conseguem preencher o requisito. Maior de 35, menos de 65, conduta ilibada e, o que é mais importante, notável saber jurídico. Fica a dica aí, senhor presidente. Ele está assistindo. Depois ele manda meu WhatsApp e tal. Josué, está contigo. Eu não gostei que revelou que eu tenho mais de 35, né? O senso doeu bastante. Sim. Assim, com base em tudo que foi dito, né? E vendo aqui a interação do público, né? No chat, né? Vendo esse conteúdo que foi apresentado nessa primeira edição, né? Do Segurança em Pauta no Congresso, e acompanhando aqui também a questão que o Nelson cita, né? Que agora nós vamos disponibilizar, né,
no nosso Instagram, no Segue em Pauta, né? Assim, conteúdos um pouco mais técnicos, né? Em relação a essa questão de que fala sobre a segurança de um modo geral, segurança, tecnologia, né? E o Segurança em Pauta no Congresso ele vai disponibilizar lá, né? São pílulas, né, de conhecimento que, de certa forma, irá agregar valor, né, para todos os profissionais que atuam no segmento de segurança. E, paralelamente a isso, eu acho que é importante também deixar registrado, né, que o projeto Segurança em Pauta, que ele conta com o apoio da Unicamp, do Grupo de Estudos Técnicos de Segurança da USP, do Laboratório de Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, né? Nós vamos passar agora, dentro de uma proposta que até nos foi pedido e veio reiterado às vezes, nós vamos começar a disponibilizar certificados, né, para as pessoas que estiverem participando, inicialmente pelo chat, né, que se apropriaram daquele conteúdo temático, né? Então, isso daí, eu acredito que é um passo, né, no sentido de cooperar com o desenvolvimento do setor. Doutor Rafael, doutor Haroldo, estamos partindo para a terceira etapa, né? E a terceira etapa, ela vem com o propósito de os senhores, né, que são especialistas no assunto, como o Nelson citou, né, 2 grandes potenciais, né, para um desafio maior que esse, né, que vocês contribuam conosco com uma dica. E para iniciar essa terceira fase, eu passo aqui para o Nelson novamente. Olá, vou falar então com o doutor Haroldo. Doutor Haroldo, para aquelas pessoas que nos acompanham pelo chat, pelas nossas redes sociais, qual a dica que o senhor pode deixar para esses eleitores, né? Porque estamos num período de eleição e uma dica vindo de pessoas que trabalham no direito é muito bacana, e as pessoas precisam cada vez mais ter consciência que o domingo em que a gente vai votar não é simplesmente colocar o número, apertar lá o confirma e ir embora para o churrasco ou descer para o litoral para aproveitar o dia de sol, porque a partir dali, por alguns anos, aquelas pessoas que são eleitas acabam aí decidindo por nós e fazendo com que a nossa vida aí seja um pouco mais tranquila ou um pouco mais conturbada. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica aí para os nossos convidados, para os nossos eleitores. Perfeito, vamos lá. A dica, na verdade, vem até mesmo, de forma natural, de 2 observações que eu faria sobre o discurso do próprio Rafael. Rafael falou sobre a eficácia contida, né? E isso me remete até a uns primórdios de uma vez, um professor falando que estava fumando num lugar onde era proibido fumar, e alguém foi abordá-lo, falou, olha, você sabe que não pode fumar aqui? Eu sei, mas qual que é a pena? Particularmente, eu não acho lá muito ético ou bonitinho esse comportamento, mas, de fato, qual que é a pena? Ou seja, se eu descumprir essa lei e não tem pena, não tem sanção, o que me faz cumprir ou querer cumprir a lei? E isso é tão básico que o pai fala com o filho, fala, se você não fizer isso, vai ter uma consequência. Então, a gente passa a pensar que o descumprimento sempre tem uma consequência. Por favor, Nelson. O cinto de segurança. As pessoas usam para não pagar a multa e não ter ponto na carteira, porque tentou-se por muito tempo fazer uma conscientização. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, que no Brasil é assim, vamos fazer uma lei para tal coisa. Primeiro você começa pela sanção, para depois pensar na lei, porque o brasileiro, infelizmente, é assim. Perfeito. Enquanto a pena fala, mas se eu não usar o cinto de segurança, qual que é a pena? Você pode morrer. Não, mas isso tudo bem, eu assumo o risco. Mas não, aí você fala, tem que pagar multa. Pô, multa? Não, então é melhor colocar o cinto. Entende? Chega a ser um disparate, mas de fato, Nelson, como bem observado, e como funciona. Então, a eficácia contida é justamente um exemplo disso. E, ao mesmo tempo, o Rafael também falou sobre o lobby, que eu não entendo, é tão feio no Brasil falar sobre lobby, e nos Estados Unidos, por exemplo, é tudo super normal falar sobre lobby. Então, entendendo esses 2 conceitos e unindo uma coisa na outra, e aí já sai automaticamente a dica de que a gente tem que exercer esse lobby mesmo.
Porque isso é a democracia na essência. Você pense o seguinte, Nelson, eu sou advogado, e como advogado nós somos procuradores. Eu não vou lá na justiça resolver um problema meu, eu vou resolver de um cliente. E aí ele me passa uma procuração para que eu represente falando aquilo que ele me falou. Se eu inventar uma história toda nova e eu perder o processo, ele vai ficar doido comigo, porque eu falei coisa que ele não me deu procuração para fazer isso. A mesma coisa é o legislativo. Então, a primeira coisa é escolher super bem o legislativo, dar a importância devida ao legislativo para quem a gente escolhe, e mais, e cobrar. Falar, cara, meu, o que você fez lá? Porque não vamos esquecer, a gente glamoriza aqui o deputado, o vereador, mas na verdade ele que é o servidor, ele que representa o nosso interesse. Se ele não fizer isso, desculpa, ele errou a mão, errou feio. Então a gente tem que escolher bem, dentro daquilo que eu quero que ele faça, e mais, cobrar. E cobrar mesmo, sem dó, porque ele é nosso servidor. Antes de mais nada, é um representante dos nossos interesses. Tá bom? Joia, doutor. Muito obrigado. Aí, Coronel Ramalho. Obrigado, Nelson. E antes de passar para o doutor Rafael, gostaria, inclusive, de agradecer a participação dos nossos companheiros aqui de programa, né? O Chagas, o Daniel e a Rita. Inclusive, acho que tem uma lembrança da Rita, e no final o Josué vai passar. Doutor Rafael, com o senhor aí, a sua dica, por favor. Bem, para e passo com o doutor Haroldo, é isso, total de acordo. A gente tem que exercer nosso direito democrático de eleição, eleger bem, votar bem. E encontrou o político na rua, pega ele, fala assim, amigão, vamos lá, olha só, precisamos disso, precisamos daquilo, você não fez isso, você não fez aquilo, tem que exigir sim, porque ele precisa estar perto dos seus eleitores, e os eleitores não estão perto dos seus políticos, dos seus eleitos, precisa estar lá, conversar, dialogar, tá? E com base nisso, pessoal, aí eu vou falar para vocês o seguinte, todo mundo deve estar careca de saber que existe. Quer falar alguma coisa, Coronel? Não, é só com relação à careca de saber, eu agradeço a Existe o tal do Estatuto da Segurança Privada. Olha que maravilha. Olha que coisa legal. Quanta coisa que tem para a gente falar disso, hein? Isso aqui, meus caros, é pauta para discussão longa de muita coisa. Não vai dar para esgotar, enfim. Mas fica a dica em qual sentido? Pessoal, vamos unir forças para fazer com que esse estatuto seja aprovado. Ele precisa ser aprovado. Ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Lembra quando o doutor Haroldo falou que quando começa na Câmara dos Deputados, ele vai para o Senado? Ou quando começa no Senado, ele tem que ir para a Câmara dos Deputados? Lembra? Muito bem. Ele já passou na Câmara dos Deputados. Já está no Senado. Já passou pelas comissões temáticas no Senado. Já mudaram o texto do projeto 200 vezes. Já houve várias pessoas que imputaram informações. Ele razoavelmente ficou bacana. Mas, pessoal, precisamos de força. Precisamos de união para bater lá na portinha do Senado e falar assim, e aí, pessoal, vamos colocar em pauta para votar isso aqui ou não vamos? O setor precisa. Lá tem um monte de... Lá fala de piso salarial, fala de um monte de coisa. Então, pessoal, por que não vai para a pauta? Por que os senadores não colocam para votação? Porque o setor parou de apoiar, porque o setor parou de colocar pressão, parou de empurrar para que os senadores se debrucem no tema e façam acontecer. Então fica aqui a minha dica, pessoal. Vamos nos unir e fazer com que coloque em pauta o projeto e que ele seja aprovado. Porque lá tem muita coisa boa e lá eu tenho certeza vai colocar a segurança privada num outro nível, num outro patamar. Essa é a minha dica e eu agradeço mais uma vez imensamente aqui pela oportunidade e por dividir essa noite maravilhosa aqui com vocês. Muito obrigado aos ouvintes e a todos aí pela oportunidade. Poxa, doutor Rafael, o senhor foi muito assertivo e é exatamente esse trabalho que o nosso programa aqui, o Segurança em Pauta, ele busca, né? E eu vou deixar até que o Josué complemente esse raciocínio. Josué, manda ver. Bom, já temos aí, né, a segunda edição do Segurança em Pauta no Congresso. Vamos falar sobre o Estatuto da Segurança Privada. Vai ser muito bacana. Dr. Rafael Bernardi, Dr. Haroldo Nunes, Segurança em Pauta, né? Ele agradece de coração, né, a presença de vocês dois aqui conosco. É assim,
parabenizá-los, né, pela forma, pela maneira, né, que compartilharam esse conteúdo enriquecedor com todos nós, né? De fato, né, eu tive a oportunidade de conhecê-los e me recordo, doutor Rafael, de um evento, né, que eu tive a oportunidade de estar lá presente, da Abrace, que foi sensacional, né, a sua interação. E eu acho que mais que o conteúdo de hoje é a gentileza, é o espírito colaborativo que vocês possuem e trazem com vocês, né, no dia a dia, de contribuir com o segmento de um modo geral. Isso daí não tem valor, né? Então, eu acredito que o sucesso do programa de hoje, ele se resume mais ou menos por conta da forma como vocês trouxeram com a devida maestria aí, né, o conteúdo que foi apresentado, segurança em pauta no Congresso. Eu gostaria, antes de concluir, né, deixar aqui alguns lembretes. O primeiro, né, é deixar um convite a todos que estão aqui até esse horário, aos senhores também. Amanhã nós vamos ter o programa no CT Segurança, Gestoras da Segurança. É um programa que vem fazendo muito sucesso, né, por contemplar, né, as mulheres que trabalham diariamente no segmento. E amanhã elas vão trazer uma pessoa muito especial, que vocês dois também conhecem, que é a nossa amiga Rita Pérez, né, do Hospital das Clínicas. Então, é um programa especial, né? Eu até gostaria de agradecer aí e parabenizar as gestoras, né, por trazer aí a nossa grande amiga e guerreira, né, Rita Pérez. Então, inicia às 19h30 no canal do YouTube CT Segurança, Gestoras da Segurança. Um outro lembrete é que o Grupo de Estudo Técnico de Segurança, o JETS Brasil, ele passa agora por um processo de ampliação. Então, nós fizemos alguns convites e, para nossa grata satisfação, todos tivemos o aceite. Então, nós estamos trazendo um pouco mais de docentes, profissionais. Vocês dois, com essa visão que vocês possuem do segmento, são dois convidados, será um grande prazer. Então, nós estamos ampliando o grupo JETS Brasil para a gente começar a trabalhar não só com a discussão técnica e profissional, doutor Haroldo e Rafael, mas como esse olhar da academia, né? Esse olhar de um estudo científico, esse olhar da pesquisa. Então, o JETS vem nesse sentido. E aí, reforçar aqui, talvez um grande desafio para esse segundo semestre do Segurança em Pauta, que vai ser a realização de um painel na ISC Brasil, né? Esse painel, agradecer a ISC Brasil pelo convite, né? E nós vamos trazer aqui um tema que vocês, em primeira mão, aí vocês já vão estar se apropriando. Nós vamos falar sobre plano de segurança, gestão de risco e uso de tecnologias em ambientes de alta complexidade. Em cima desse tema, nós vamos explorar os desafios, os aprendizados desse ano de 2020, né, e as oportunidades para o ano de 2021. Então, vai ser no dia 21 de outubro, às 16 horas. Então, para fechar, né, essa edição, a primeira edição do Segurança em Pauta no Congresso, né, eu devolvo a palavra aqui ao nosso amigo Nelson Júnior. É contigo. Ok, muito obrigado. Queria só responder aqui para o Felício Pires. Felício, a pergunta que você fez lá, sim, tem a ver, cabe no que foi falado pelo doutor Rafael e, com certeza, aí alguém levou vantagem nesse tipo de situação aí. Bom, chegamos, enfim, ao final de mais um programa Segurança em Pauta. Foi um prazer inenarrável ter esses dois causídicos aqui essa noite, doutor Rafael Bernardi e Haroldo Nunes. Coronel Ramalho, sempre um prazer tê-lo conosco. Josué Paz, o nosso querido Daniel Coelho, que hoje, por motivo de força maior, não pôde estar presente. Grande abraço. Eu queria mandar um abraço também para o Roberto Chagas e dizer que estaremos de volta na próxima segunda-feira, dia 5 de outubro. E aí as pessoas que estão nos assistindo, anotem aí uma pauta também super bacana. Como proteger nossos filhos dos males da internet. A internet é uma coisa muito bacana, mas que, utilizada pelo mal, também faz muita desgraça na família, na vida de todas as famílias. Então,
uma pauta muito interessante, como proteger nossos filhos dos males da internet. Estarão conosco a doutora Paula Mari, que é delegada de Polícia Federal, e também o Rodrigo Martinelli, executivo global de cibersegurança. Então, temos um encontro na próxima segunda, dia 5 de outubro, às 19h30, aqui no canal do CT Segurança. Contamos com a presença de todos. Muito obrigado e boa noite.